Olá, como estão? Sejam bem-vindos a esta videoaula de prática jurídica trabalhista simulada. O objetivo dessas videoaulas de prática trabalhista é orientar na redação de petições na esfera do processo do trabalho. Na videoaula de hoje, iremos analisar com base em um caso prático que eu elaborei, em modelo parecido com aqueles cobrados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a redação de uma petição inicial trabalhista. O objetivo da aula não é exatamente orientar a redigir petições para o exame da ordem, ou seja, não é um cursinho para a OAB, mas com certeza iremos orientar em padrões muito semelhantes àqueles cobrados pela prova da Ordem dos Advogados do Brasil. O caso que eu criei para a aula de hoje, vou ler agora e vou disponibilizar também na descrição desse vídeo. Vocês podem pegar o caso na descrição do vídeo. Começarei a ler. Rafaela te procurou em seu escritório e disse ter sido contratada em 15 de janeiro de 2019 pela Beta e Gama Soluções de Informática Limitada para trabalhar na cidade de Eunápolis, Bahia, exercendo atividades relativas à função de técnica de informática. Mas a função anotada em sua CTPS era de auxiliar de serviços gerais e recebia o piso salarial previsto para esta função de auxiliar de serviços gerais, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável aos empregados da empresa, que é de R$ 1.500 o salário mensal. Enquanto que o piso salarial para a função de técnico de informática, na mesma Convenção Coletiva de Trabalho, é de R$ 2.000. Então você que está acompanhando já pode fazer a anotação de que havia, portanto, o desvio de função, a função para a qual ela efetivamente foi contratada na carteira não era a que ela exercia função, sempre exerceu função de técnica de informática, que tem um salário maior daquele previsto em sua carteira de trabalho, mas a empresa pagava o salário de auxiliar de serviços gerais. Vamos ter que pedir na petição, portanto, retificação das anotações na carteira de trabalho, fazendo constar a função de técnica de informática, bem como a retificação do salário, fazendo-se constar o salário de R$ 2.000 mensais. Continuando, Rafaela ainda te informou que trabalhava de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, e ainda trabalhava aos sábados, de 8 horas a meio-dia, Pois bem, então, já temos a informação de que a jornada dela de segunda a sexta era uma jornada de 9 horas diárias. Por quê? Se pegarmos 18 e subtrairmos de 8, achamos 10 horas. Se tirarmos também a hora do intervalo de refeição, que não é computada na jornada de trabalho, que é 1 hora, teremos uma jornada diária de segunda a sexta de 9 horas. 9 vezes 5, 45. Então, já temos 45 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado, o que dá uma carga horária semanal de 49 horas. Vamos ver se o caso informa se ela recebeu ou não horas extras. Se não recebeu, vamos ter que pleitear as horas extras. Prosseguindo. No dia 10 de janeiro de 2020, quase um ano depois de ter sido contratada, Rafaela foi dispensada sem justa causa e com aviso prévio e indenizado.
sendo que a empregadora efetuou o pagamento das verbas rescisórias devidas em 29/1 de 2020. Rafaela te entregou o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, no qual tem a indicação das verbas quitadas com a data do acerto, mostrando que a data do acerto foi essa, 29/1. Olhem só, a previsão da CLT é que as verbas rescisórias têm que ser pagas em até 10 dias após a extinção do contrato, que no caso se deu em 10/1 de 2020. De modo que o pagamento ocorreu fora do prazo. Vamos ter que pleitear a multa pelo atraso no acerto rescisório. Podem anotar também que isso vai ter que ser pleiteado na petição. Vamos em frente. Rafaela também te entregou os contra-cheques de todo o período trabalhado, nos quais consta, na parte de créditos, os contra-cheques dela, apenas o salário de R$ 1.500 na parte de crédito e na parte de descontos, a desconto de INSS e Vale Transporte. Né? E ela também te entregou o extrato do FGTS que mostra que houve o devido recolhimento do FGTS sobre todos os salários pagos, né? Bem como houve o recolhimento da multa de 40% sobre o FGTS em razão da dispensa imotivada, né? Sendo que Rafaela já sacou os valores relativos ao FGTS. Com essa observação, né, dos contra-cheques, como estão previstas as verbas dos contra-cheques, temos que não houve o pagamento das horas extras devidas. Né? E essa técnica de redação é uma técnica que tem sido feita nos casos para as provas da OAB. Né? Falar que o reclamante, que o empregado, te entregou os contra-cheques para você analisar, para ver se você tem o conhecimento de que, pelo que consta no contra-cheque, aquela verba não foi quitada, e pleitear essa verba na petição. Então anotem, temos que pleitear horas extras, né, com adicional de 50% e devidos reflexos. Pois bem, o caso é só esse, o caso é muito simples, não tem mistério. Né? Agora só se pede ao final, como vocês podem ler na descrição, que enquanto advogado ou advogada de Rafaela, que você escreva a devida peça processual para defender seus interesses. E aqui, assim como tem ocorrido também nas provas do exame da ordem, eu liberei de se calcular o valor das verbas, embora a legislação exige que os pedidos formulados na inicial trabalhista têm que ser certos e determinados, indicando-se individualizadamente o seu valor, certo? Mas aqui não precisa informar o valor, não precisa calcular as verbas. Tá? De toda sorte, na redação da petição, com base em caso simulado, não podemos criar informações que não foram dadas pelo caso. Nós temos que nos ater a essas informações que foram fornecidas. Não existe o se, e se foi isso, e se foi aquilo. Não existe se. Esqueça o se. Tem que estar aqui no caso que foi passado. Certo? Os dados que forem essenciais de serem informados, como por exemplo aqueles dados da qualificação das partes. Então, os dados que são essenciais, mas que vocês não têm, vocês podem mencionar o dado na petição, seguido de reticências, como cidade, reticências, bairro, reticências, CPF, reticências, ok? Então, essa é a técnica para se redigir uma petição com base em caso simulado. Vamos agora à redação dessa petição. Como os senhores, senhoras e senhoritas sabem, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, regula os requisitos da inicial trabalhista. A inicial trabalhista ela pode ser verbal, né, reduzida a termo na própria Secretaria da Vara,
como pode ser escrita. E sendo escrita, vai conter o endereçamento ao juízo competente, qualificação das partes, uma breve exposição fática. Não se exige, portanto, ali, né, no dispositivo da CLT que haja fundamentação jurídica, os pedidos, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante, do advogado. Pois bem, acontece que para uma prova, para uma análise do conhecimento jurídico, nós temos que exigir que seja feita a devida fundamentação jurídica, né? De forma que temos que considerar os requisitos, quase todos aqueles requisitos que forem compatíveis da petição inicial, constantes no artigo 319 do CPC. Inclusive, vários autores trabalhistas entendem que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, naquilo que não lhe contrariar, o artigo 319 do CPC. Ok? Então, vamos estruturar essa nossa reclamação trabalhista, esta petição inicial. Eu vou falando os requisitos e nós vamos dispondo como ficaria a redação deles, tá? Embora vou dispor oralmente. Primeiro requisito, o endereçamento. O endereçamento depende da competência. Tem que se definir qual a competência do juiz. Ora, é uma petição trabalhista, é para um juízo do trabalho, mas dentre os vários juízes do trabalho que nós temos, qual é o competente? A competência, a regra da competência prevista no artigo 651 da CLT é de que as reclamações trabalhistas serão propostas no fórum da vara onde o empregado prestou serviços ao empregador, na localidade, né, onde o empregado prestou serviços ao empregador. No caso, os serviços foram prestados por Rafaela Abeta e Gama em Eunápolis, de forma que a competência é da vara do trabalho de Eunápolis. Tá? Como vocês não sabem, muitos de vocês não sabem quantas varas de trabalho tem em Eunápolis, né, embora tenha só uma, é necessário colocar os reticências antes da vara, porque você não sabe se a petição vai para uma vara única, se é para a primeira vara, se é para a segunda vara, etc. Okay? Então pode ficar assim o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho de Eunápolis, Bahia, ou, antes da vara colocando reticências, ou ao douto juiz do trabalho da reticências, vara do trabalho de Eunápolis, Bahia. Segundo item da peça, qualificação das partes. Começando, obviamente, pela reclamante. Se formos colocar todos os itens necessários à devida qualificação, conforme se exige pelos tribunais trabalhistas, teremos Rafaela, reticências, porque nós temos o sobrenome, que não foi dado no caso, vírgula. Nacionalidade, reticências, nós não sabemos. Estado civil, reticências. Técnica de informática, que é a profissão, isso foi dado, nós vamos mencionar. CPF, reticências. RG, reticências. CTPS, reticências. PIS, reticências. Nascida em, reticências. Nome da mãe, reticências. Residente na rua, reticências. Número, 3 pontinhos. Bairro, 3 pontinhos. Cidade, 3 pontinhos. CEP, Estado, 3 pontinhos. CEP, 3 pontinhos. Ok? Podemos resumir isso, e isso tem sido aceito, né? Os autores até têm instruído isso, os autores que lecionam prática trabalhista nos cursinhos. Podemos resumir com Rafaela, 3 pontinhos, vírgula, técnica de informática, informação que foi dada, entre parênteses, qualificação completa, fecha parênteses. Tá? Ótimo. Para facilitar. Mas eu aconselho que insiram todos os dados necessários, como eu fiz primeiro, seguidos de 3 pontinhos, de forma completa. Ok? Por precaução, façam isso. Prosseguindo. Neste ato,
representada por seu advogado, por sua advogada, que subscreve esta petição, ou infra-assinado, né, com escritório profissional no endereço completo, entre parênteses, onde recebe intimações, nos termos do artigo 77, inciso 5 do CPC, né, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor, não, primeiro, com base ou com supedâneo no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que é o artigo que regula os requisitos da inicial trabalhista, cumulado com o artigo 319 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC, que dispõe sobre essa aplicação subsidiária, ok? Propor a presente reclamação trabalhista pelo rito, e aí há uma opção de se colocar o rito ordinário ou o rito sumaríssimo. O sumaríssimo até 40 salários, o ordinário acima de 40 salários. Como eu não estou exigindo que vocês calculem as verbas, pode-se fazer a petição por qualquer um dos ritos, não tem problema, né? A estrutura da petição vai ser a mesmíssima. Então, vamos colocar aqui, pelo rito ordinário, em face de, vamos qualificar a reclamada, Beta e Gama Soluções de Informática Limitada, vírgula. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número Reticências, né, situada na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, bairro 3 pontinhos, CEP, cidade 3 pontinhos, estado 3 pontinhos, CEP 3 pontinhos, vírgula. Qualificamos, podendo fazer também aquela qualificação resumida, colocar qualificação e endereço, qualificação completa, né? Depois do nome da reclamada. E vamos agora colocar um pequeno texto, né, de ligação da qualificação à causa de pedir, aos fundamentos, né, que pode ser assim: com base nos fundamentos fáticos e jurídicos, que passa a expor, 2 pontinhos, ou um texto parecido. Ok? Vamos para a fundamentação. Pois bem, nesse caso, nós temos uma reclamante, uma empregada que foi dispensada, está pleiteando aí direitos decorrentes da relação de emprego. Aconselho a sempre nessa situação, ainda mais porque é um salário baixo que ela tinha e agora, né, provavelmente está desempregada, aconselho a pleitearem, fundamentarem pleitear a gratuidade de justiça sempre nessas situações. Na dúvida, é melhor pecar pelo excesso, né? De forma que um primeiro tópico aí na petição pode ser da fundamentação da gratuidade de justiça. Agora, a partir de agora, vamos sempre falar reclamante quando nos mencionarmos a Rafaela e reclamada quando nos mencionarmos a Beta e Gama. O texto fica assim: primeiramente, requer os benefícios da gratuidade de justiça pelo fato da reclamante ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, bem como do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Ótimo. Nós pecamos por excesso, como eu falei. Eu mencionei os dispositivos da CLT que regulam gratuidade de justiça, artigo 790, parágrafos 3º e 4º. Mencionei, né, o dispositivo do Código de Processo Civil, artigo 98, e o dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 74. Prosseguindo, agora temos que ter uma breve exposição fática. Aconselho sempre a trazerem uma breve exposição fática.
uma síntese desses fatos que foram expostos, parafraseando com suas palavras, colocando os termos sempre reclamante e reclamada, ok? Não vou repetir os fatos porque já lemos os fatos, tá? Vamos supor que já fizemos aqui, neste momento, este tópico da exposição fática. Vamos agora para a fundamentação das verbas que serão pleiteadas e demais pedidos e requerimentos, né? Então, dos fundamentos jurídicos. Primeiro fundamento, como nós vimos, é a retificação da carteira de trabalho, o que vai se dar com base no artigo 29 da CLT, que exige que o empregador faça as devidas anotações na carteira de trabalho do empregado com relação à admissão e ao salário, remuneração recebida, e também com base, podemos usar sempre que tivermos acesso à informação, né, com base no precedente normativo número 105 do TST, que determina que deve ser aposta na CTPS do empregado a devida função exercida por ele. Ok? Então o texto pode ficar assim. Como visto na exposição fática, a reclamante foi contratada pela reclamada para trabalhar em Eunápolis e sempre exerceu funções, atividades referentes à função de técnica de informática. Todavia, na sua CTPS, foi colocada a função de auxiliar de serviços gerais, bem como a reclamada pagava a reclamante o salário correspondente à função de auxiliar de serviços gerais, né, conforme piso salarial da categoria previsto, melhor dizendo, na Convenção Coletiva de Trabalho anexada. Ora, o salário da verdadeira função exercida pela reclamante, que é a de técnica de informática, conforme previsão da mesma CCT, primeira vez que você escreve, você põe extenso, depois você coloca a sigla, né? Se preferir fazer assim, senão pode fazer sempre por extenso. Conforme a mesma CCT, é de R$2.000 mensais. Ponto. Dessa forma, a reclamada deve ser condenada a retificar as anotações na carteira de trabalho da reclamante, fazendo constar a função de técnica de informática e o salário de R$2.000 mensais, nos termos do que determinam o artigo 29 da CLT, bem como o precedente normativo número 105 do Colendo TST. Ótimo. Fizemos a devida fundamentação desse ponto. Vamos passar para o próximo ponto agora, da fundamentação, que é o pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos. Você põe esse tópico, né, das diferenças salariais e reflexos, né? A reclamante recebia o salário de R$ 1.500 correspondente à função de auxiliar de serviços gerais, mas efetivamente exercia atividades de técnica de informática, pelo que tem o direito a receber o salário correspondente a essa função, sendo que na convenção coletiva de trabalho da categoria, conforme já exposto, o salário devido era de R$2.000 mensais. Dessa forma, a reclamada deve ser condenada a pagar à reclamante a diferença salarial por todo o período, no valor de R$ 500 por mês, acrescida dos respectivos reflexos sobre as verbas trabalhistas pertinentes. Ponto. Ótimo. Se você quisesse juntar esse pedido com o da retificação e fazer um tópico só para os dois, também poderia. Eu dividi aqui para ficar mais didático, mas poderia fazer tudo junto, uma vez que a fundamentação é bem parecida. Não é mesmo? Ok. Próximo fundamento agora é das horas extras. O
tópico, então, vai ser das horas extras. Vamos lá. Vocês estão vendo que os fatos vão sendo repetidos. Mesmo assim, aconselho no início a colocar uma breve exposição fática, mesmo que você tenha que repetir vários desses fatos na fundamentação jurídica, ok? Pois bem, a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira de 8 horas às 18 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, bem como trabalhava aos sábados das 8 horas às 12 horas. Ponto. Todavia, a reclamada não pagava à reclamante as horas extras devidas, conforme se verifica nos contra-cheques acostados a esta petição inicial. Ponto. Ora, nos termos da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, bem como nos termos do artigo 58 da CLT, o limite da jornada diária é de 8 horas, sendo que o limite da jornada semanal é de 44 horas. De forma que havia uma extrapolação da jornada diária de segunda a sexta-feira, bem como havia uma extrapolação da carga horária semanal, sendo que a reclamante trabalhava 49 horas por semana, tendo direito, portanto, ao pagamento de 5 horas extras semanais. Ponto. Portanto, requer-se a condenação da reclamada em pagar à reclamante as horas extras devidas por todo o período laboral, com um adicional de 50% sobre o valor da hora normal nos termos do artigo 59, parágrafo 1º da CLT, bem como com os reflexos sobre as devidas verbas trabalhistas. Ponto. Então, essa é a fundamentação das horas extras. Vocês estão reparando que a técnica para ficar bem redigida é fazer uma exposição fática, seguida aí de uma fundamentação jurídica das consequências decorrentes desses fatos e encerrando com a demonstração do que você pretende em razão dessas consequências jurídicas. Mas já vou alertar que ao final da petição temos que redigir todos os pedidos bonitinhos no local correto, no tópico correto. Ok? Então, fundamentamos as horas extras. Passemos à fundamentação da multa pelo atraso no acerto rescisório. Esse pode ser o título. E sempre vocês podem colocar algum outro título semelhante. Não precisa ser exatamente como eu estou falando. Acho que vocês compreendem, né? Ok. Fica assim o tópico. A reclamante foi dispensada em 10/1/2020, mediante aviso prévio indenizado, mas apenas recebeu suas verbas rescisórias e respectivas guias rescisórias no dia 29/1/2020. Ponto. Dessa forma, a reclamada não cumpriu com o prazo para pagamento das verbas rescisórias e entrega das guias, das respectivas guias, previsto no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. De modo que é devida a multa de um salário mínimo, um salário nominal da reclamante, ou seja, R$2.000, nos termos do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, pelo que requer-se a condenação da reclamada em pagar à reclamante a referida multa. Ponto. Muito simples, né? Vamos prosseguir. Encerramos as verbas trabalhistas que eram para ser pleiteadas, eram essas. Né? Nós não podemos ficar indagando, será que pagou o 13º de 2019? Será que pagou as férias da rescisão? O caso não deixa abertura para isso. Não falou nada de verbas devidas para trás, o FGTS foi recolhido sobre aquelas verbas,
né? Obviamente que a diferença pelas verbas que nós estamos sendo pleiteadas está entrando nesses reflexos que nós estamos mencionando, tá? E poderíamos passar logo para o tópico, né, o título dos pedidos e mais requerimentos, mas você pode também, se preferir, nesse momento, fundamentar a incidência dos honorários advocatícios. Então pode colocar assim, dos honorários advocatícios, como título. Vamos colocar, então vamos pecar pelo excesso. Mas você pode, se quiser, só pleitear os honorários advocatícios no título dos pedidos, ok? Mas vamos colocar a fundamentação. Nos termos do artigo 791-A da CLT, decorrente da reforma trabalhista de 2017, são devidos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, compreendidos entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor da condenação. Ponto. Por conseguinte, requer-se a condenação da reclamada no pagamento dos respectivos honorários advocatícios. Ponto. Ok? Vamos passar para o título dos pedidos e demais requerimentos. E primeiro, o requerimento da gratuidade de justiça. Fica assim. Por todo exposto, logo após o título, por todo exposto, vírgula, requer-se a Vossa Excelência, 2 pontos. É só uma sugestão. Se quiser fazer de outra forma, também pode. É só uma orientação da redação. E o que tem que conter é o seguinte. Vamos colocar os requerimentos e pedidos por tópicos. É a melhor técnica. Então vamos colocar, numerar aqui A. Vamos supor que você numerou os títulos que eu ia falando de 1, 2, 3 em arábicos ou romanos. E vamos numerar aqui A, B, C e D. A. Então, por todo exposto, requer-se a Vossa Excelência, 2 pontos. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pelo fato da reclamante ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua família, nos termos do artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Ponto. B. A condenação da reclamada em retificar a carteira de trabalho da reclamante, fazendo constar a função de técnica de informática e o salário de R$ 2.000 mensais. Ponto. C. A condenação da reclamada em pagar as devidas verbas trabalhistas à reclamante. 2 pontos. Vamos colocar C.1, C.2, etc. C.1. Diferença salarial por todo o período trabalhado correspondente à função verdadeiramente exercida de técnica de informática, conforme piso normativo da Convenção Coletiva de Trabalho, vírgula, no montante de R$ 500 por mês, vírgula, acrescidos dos reflexos sobre as devidas verbas trabalhistas. Ou você pode listar também as verbas trabalhistas, que aí vai incidir sobre horas extras, sobre FGTS, sobre 13º, sobre férias mais 1/3, sobre aviso prévio indenizado, sobre descanso semanal. Então, basicamente, FGTS, então basicamente essas verbas aí. Né? Mas vamos colocar as devidas verbas trabalhistas no valor de reais 3 pontinhos. Então, nesse caso, já é uma verba com reflexo econômico, você tem que mencionar o valor desse pedido individualizadamente. Né? C.2. Horas extras. Lembra-se que no C eu coloquei a condenação da reclamada em pagar a reclamante as seguintes verbas trabalhistas, 2 pontos. Horas extras mais 50%, né? Horas extras acrescidas de 50%, por todo o período laboral,
mais a sua incidência sobre as devidas verbas trabalhistas ou mais os devidos reflexos no valor de reais 3 pontinhos. Ok? C.3. A multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, pelo atraso no acerto rescisório, no valor de R$ 2.000. Ou se você quiser colocar, no valor de reais 3 pontinhos. Certo? Ok. Encerramos aí as verbas trabalhistas devidas e pleiteadas. D. A condenação da reclamada em pagar a reklamantes honorários advocatícios devidos no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 791-A da CLT. Então eu já estou pedindo no teto aí, óbvio, né? Os honorários. Posteriormente, é necessário fazer-se o protesto por provas, que pode ser da seguinte forma: requer-se provar o alegado por todos os meios admitidos no direito, em especial pela juntada de documentos, pela oitiva de testemunhas e pelo depoimento pessoal do representante da reclamada, o que desde já se requer sob pena de revelia e confissão. Certo? Posteriormente, temos que ter o pedido de notificação da reclamada. Requer-se que a reclamada seja notificada para comparecer à audiência a ser designada e, querendo apresentar a sua contestação sob pena de revelia e confissão. Ponto. Certo? Posteriormente, outro item a constar da nossa petição: o valor da causa. Valor da causa. Atribui-se... antes disso, desculpe, que eu estou aqui vindo de cabeça, às vezes a gente esquece alguma coisa. Caso a reclamada não pague as verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência, pede-se que seja aplicada a multa do artigo 467 de 50% sobre o valor das verbas incontroversas. Ponto. Ótimo. Reitera-se, ao final, que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados pela reclamante em face da reclamada e em todos os seus termos. Estou colocando isso aqui porque, em regra, os baremas de correção das provas da OAB têm vindo com essa reiteração de procedência dos pedidos. Então, não sei exatamente o que eles pretendem com isso, mas estou passando para vocês, como eu disse antes, se for para pecar, vamos pecar pelo excesso. É melhor. Tá? O fato de você colocar itens a mais na sua petição não tira ponto, não é isso? Valor da causa, enfim. Atribui-se à causa o valor de reais 3 pontinhos para os fins legais. Tem gente que coloca para fins de alçada, para fins de competência. Eu prefiro, para fins de custas, eu prefiro colocarmos para os fins legais, porque são várias as finalidades para que serve o valor da causa. Por fim, local 3 pontinhos, vírgula, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Com isso, encerramos a redação aqui da nossa petição inicial, com base no caso simulado. O caso, como eu falei, está aí na descrição. Espero que tenham conseguido acompanhar essa lógica de raciocínio. Ok? Um abraço a todos e espero vocês em nossa próxima videoaula.